ou seja, obter a fórmula do cálculo de volume em outras situações, seguindo esse princípio. Outras situações são, tá? Veja bem, vamos aqui, ó. Vamos colocar aqui, deixa eu apagar, entendido aí? Entendido? Π vezes logaritmo natural de 5 menos logaritmo natural de 2, integral de quanto a quanto? De 1 a 2. Agora, observe uma coisa. Tá? Então, deixa eu apagar aqui. Geralmente acontece o seguinte: o pessoal reclama quando eu dou uma aula que eu dou os exemplos de 8 às 10, igual aos exemplos da aula de 10 às 12, aí o pessoal reclama que são os mesmos exemplos. Aí quando eu dou um exemplo diferente, o cara reclama: mas você não deu esse exemplo na nossa aula. Mas eu já vou receber reclamação, porque esse exemplo aí não foi dado na aula de 8 às 10, eu dei outro exemplo. Ou seja, o ser humano, né, prazer tremendo, né, quase orgasmo em reclamar. Faz parte. Né? Agora, deixa eu apagar isso aqui e ver a fórmula. E vamos ver situações, partir logo para a generalização. Ó. E a generalização consiste em você... Bem, eu preciso refazer a figura aqui, tá? Vamos lá. O A, tá aqui o B. Aqui a função. Eixo das abscissas. Eixo das ordenadas. Está aqui correspondente o A. B. E aqui a... Hã? Como é? Lousa quadriculada. Ah, sim. É um boa porque você tem a noção exata, né? Então você gira a região, você obtém, né? Você vai girar a região, você obtém um sólido S. Aqui aqui, tá bom? Aqui, ó, você obtém. Certo? Bom, e aqui você tem. Não é? Esse é o sólido S. Não esqueça que aqui é a F. Tá? Agora, esse meu sólido S, ele pode ser pensado como sendo a união de cascas de cilindro. O que eu quero dizer com casca de cilindro? Para cada X aqui, eu rotaciono esse palito. Palito que vem daqui para cá. Rotacionando esse palito, eu obtenho o quê? Eu obtenho uma casca de cilindro. Essa casca de cilindro aqui. Vou deixar só indicado assim, tá certo? Vem lá por trás. Não é não? Para cada X aqui, se você rotaciona esse palito aqui, você obtém não um cilindro, uma casca de cilindro, só a casca, porque eu rotaciono só o palito.
E essa casca de cilindro, não sendo um objeto sólido, ele é um objeto tridimensional. Ele ocupa, né? Ele está espalhado pelo espaço. Ele não é plano. É isso que eu quero dizer, tá bom? Mas ele tem uma área. E a área dessa casca de cilindro ela é facilmente obtida quando eu planifico essa casca de cilindro. Porque se eu, ao longo, né, dessa geratriz aqui, se eu abro a casca de cilindro, o que é que eu obtenho? Um retângulo. Isso aqui é a casca de cilindro planificada, tá? Ela tem uma altura. Qual é a altura dessa casca de cilindro? F de x. E qual é o comprimento? É o comprimento da circunferência que a define, que é quem? 2π vezes o raio. Então veja que o volume do sólido S, que é dado como sendo a integral de A até B de 2π x f de x, é a integral da área da seção transversal. Mas a seção transversal agora, que é transverso sólido, não é uma seção transversal plana, é uma seção transversal cilíndrica. É uma casca de cilindro. Então isso aqui é a integral da área da seção transversal, que é a seção CX. Só que cada seção transversal agora não é uma seção transversal plana. É uma seção transversal cilíndrica. Observe que eu posso até escrever isso. Ó. O sólido S, ele se expressa como sendo a união das suas cascas de cilindro. Onde a casca de cilindro é um conjunto indexado por X dentro do intervalo fechado AB. Quando eu pego todas as cascas de cilindro, faço a união, dá um sólido. É como se eu tivesse uma foliação do sólido, uma decomposição do sólido em cascas de cilindro. A união dessas cascas cada ponto do sólido pertence a uma e somente uma casca de cilindro. Então, não tem jeito. O sólido é a união das suas cascas de cilindros. E a integral da área da casca de cilindro dá o volume do sólido. Só que você tem que pensar essa integral da seguinte forma. Tá? O que é que indica esse x? O que é que esse x qual é o significado desse x? Tem uma palavra melhor para isso, mas não estou encontrando agora. A memória está falhando. Qual é o significado desse x? Esse x é o raio da casca de cilindro. Então você tem a casca de cilindro, ela tem um raio x e ela tem uma altura. Qual é a altura? F de x. Então você tem que pensar nessa fórmula aqui como sendo 2π vezes o raio de rotação da casca de cilindro e F de x, a altura da rotação da casca de cilindro essa relativa a x. Certo? De modo que se você pensar dessa maneira, você tem, por exemplo, o volume do sólido de revolução obtido quando você pega, rotaciona essa região aqui, ó. Você tem aqui o A e o B, satisfazendo as condições A maior que igual a zero, menor do que B, tá? E aqui você tem AF por cima e uma função G aqui por baixo. E a região ômega é essa região aqui. A região limitada, tá? Por essas duas regiões. E você vai rotacionar essa região em torno de quem? Do eixo das abscissas. Aí você obtém um sólido de revolução, que você pode pensar da seguinte forma. Para cada x, você vai rotacionar esse palito aqui. Aí quando eu rotaciono esse palito, eu tenho o quê? Uma casca de cilindro. A união dessas cascas, de todas as cascas de cilindro, dá o sólido, não dá?
E quem é o volume do sólido? É a integral, a integral de 2π, integral de AB de 2π, vezes o raio de rotação quanto é? X, vezes a altura de rotação, h de x dx. Mas quem é a altura de rotação, quem é? F de x menos g de x, ou seja, é integral de A até B de 2π, x vezes o quê? F de x menos integral em x. Entendido? Entendido? E você pode generalizar mais. Por quê? Coloque a situação mais geral. Tá? Coloque a situação assim. Eixo das abscissas. Tá? Eixo das abscissas. Vou pegar o eixo Y aqui. E eu posso pegar agora, ó, o A e o B assim. A e o B assim, posso pegar o AB assim. Tá? E tá aqui a F por cima, G aqui por baixo, ao longo do intervalo a região ômega aqui, ó. E agora eu pego um eixo aqui, que é o eixo x igual a c. E aqui eu estou na situação que o A é menor que B, que é menor que igual a C. Professor, desse translada? Não, a situação é essa. Eu vou rotacionar aqui. Vou fazer a rotação da região em torno desse eixo. Então, o sólido obtido, ele pode ser pensado como sendo a união de cascas de cilindro, onde cada casca de cilindro correspondente a X é obtida girando esse segmento. E quando eu rotaciono esse segmento em torno desse eixo, eu obtenho uma casca de cilindro que tem o quê? Uma altura e tem um raio de rotação. Quem é a rotação? Tá certo? Com R de x. Quem é o raio de rotação? Quem é, no caso? C menos X. Muito bem. C menos x. E quem é a altura? Com R de x igual a C menos x. E H de x igual a quê? F de x menos G de x. Tens, para reforçar, o volume de S igual a integral de A até B da área da casca de cilindro correspondente a X. Qual é a área da casca de cilindro? Qual é? É 2π vezes o raio de rotação vezes a altura da casca de cilindro. Que no caso vai ficar o quê, hein? Integral de A até B de 2π vezes o quê? C menos x vezes o quê? F de x menos G de x integral em x. É assim que você tem que ver essa fórmula, tá? A sua interpretação geométrica. O espírito da fórmula, não é a fórmula, é o espírito da fórmula. Qual é o espírito da fórmula? É a integral da área da seção transversal, onde cada seção transversal é uma seção transversal cilíndrica, uma casca de cilindro. Diferente da aula passada, onde cada seção transversal é uma seção transversal plana, porque todas as seções transversais são planas perpendiculares ao mesmo eixo, que é o eixo de rotação. Tá? Aqui são cascas de cilindro, onde todas as cascas de cilindros são paralelas ao eixo das ordenadas. Então, é a integral, é o mesmo princípio, integral da área da seção transversal. Estamos entendidos? Então, você veja nesse formato aqui, integral da área da seção transversal. Se fosse o C antes do A,
É claro que não faz sentido C entre A e B, senão complica tudo. Você tem que ver reentradas, tá? O negócio fica feio. Agora, se for o C menor do que A, quem é o raio de rotação? X menos C. A altura continua sendo F de X menos X. Vamos lá. Vamos lá. Diga. Vejo um problema para identificar qual que é maior, F ou G de X. Poderia pegar literalmente F menos G de X e no final pegar só o módulo da integral? Não. Tá. Ah! Entendi o que você falou. Você pode... Isso funciona. Tá? Pega... Você não sabe quem está por cima, quem está por baixo. Aí pega a diferença, tá? E aqui você não sabe, pega a diferença. Então você tá com a integral, você está calculando a integral correta ou está calculando a integral de menos aquilo que você deve calcular. Então se der negativo, taca o módulo, pronto. Tá certo? Funciona. Tá? Agora não pense que é a integral do módulo disso vezes o módulo disso, não, porque aí morra, lascou. Tá? Entendido? Só não pode deixar negativo. Né? Só não pode deixar o volume negativo. Só não pode deixar o volume negativo. Tá? Mas o bom é você calcular correto já no início, saber o que deve ser colocado para você aí você não tem erro. Tá certo? Porque presta atenção. O módulo da integral não necessariamente é a integral do módulo. Entendido? É isso que eu acabei de falar. O módulo da integral não necessariamente é a integral do módulo. O que vale é uma desigualdade famosa que diz que o módulo da integral é menor do que ou igual à integral do módulo. Não é outra coisa. Tá certo? Sabe o que é essa fórmula? É a desigualdade triangular. O módulo da soma é menor que ou igual à soma dos módulos. Só que a integral pode ser vista como uma soma. O módulo da integral é menor que ou igual à integral do módulo. Tá? Assim como o módulo da soma é menor que ou igual à soma dos módulos. Então, tenham isso em mente. Vamos a um exemplo. Tá? Aí eu vou aproveitar o exemplo da aula passada para ver uma coisa interessante, ó. Ó. Encontre a área não, você está calculando volume, né? Encontre o volume do sólido de revolução S. Encontre o volume do sólido de revolução S obtido pela rotação em torno do eixo das abscissas, das ordenadas, que é o eixo de equação x igual a zero. Todo eixo x igual a zero, só dou a equação do eixo. Então, x igual a zero é o eixo das ordenadas. Todo eixo x igual a zero da região ômega limitada pelos gráficos de f de x igual a
x2 menos 3x e g de x igual a x. Tá? x2 menos 3x igual a g de x. Então, solução. Então, você tem, ó. Vou colocar aqui primeiro. Esboçar aqui.